Olá, hoje é terça-feira, dia de Live So Black, e hoje a gente vai estar conversando aí sobre erros mais comuns para quem tem olho seco. Eu sou a doutora Cristina Coimbra e vou estar fazendo essa live junto com a doutora Camila Totti. Ela que é uma super especialista em córnea, cirurgia refrativa e olho seco pela USP, atua aqui em São Paulo e vai estar contando para a gente um pouquinho de como a gente pode lidar no dia a dia com mais conforto e mais qualidade de vida aí para quem tem olho seco. Então não deixa de ficar ligado aqui na nossa live, encaminha ela para todo mundo que você conhece que tem olho seco e que pode ter benefícios aí com as nossas orientações. Seja bem-vinda, Camila. Nossa live Obrigada, é Cris. destinada ao público de uma maneira geral, então a gente vai conversando sobre situações no dia a dia, de como a gente pode auxiliar eles, tanto no uso de lentes de contato como de óculos. E hoje, um tema especial, olho seco, nada melhor que você aí para estar com a gente, para estar tirando essas dúvidas. Muito honrada de estar aqui com vocês. Acho que são temas que conversam muito entre si, né? Um puxa o outro, e hoje em dia está cada vez mais frequente, né? Quando a gente formou, a gente não tinha tanto estudo, nem tanta gente se preocupando com o olho seco, porque é realmente uma realidade que está cada vez mais frequente no nosso dia a dia. Então, muito feliz pelo convite. Acho que a gente vai conversar coisas bem interessantes que pode ajudar você que está aí em casa, que tem alguma inflamação dos olhos, que está com o olho irritado, vai ser bem legal. Tô animada. Vamos lá. Você sabe que semana passada a gente estava num congresso e uma das aulas que eu assisti, só para a gente ver como é que vai aumentar essa questão do olho seco, é que nos Estados Unidos existe mais, praticamente 10 vezes mais pacientes com queixa de olho seco do que aqui no Brasil. E a proporção também de clínicas destinadas a isso, mesma proporção, gente, 10 vezes mais clínicas destinadas só para tratamento de olho seco dos Estados Unidos quanto comparado ao Brasil. E aí, a minha primeira pergunta para ti, Camila, vai ser justamente algo que a gente já ouviu muita gente, muito paciente criticar, muita gente falar. Olho seco é só uma frescura? Ou ele realmente é uma doença e pode, inclusive, prejudicar a visão? Diz, é uma boa pergunta, né? Até os nossos, tem muitos colegas, infelizmente, que ainda acham que olho seco é uma frescura, tá focado em ver a visão. Eu pego muito paciente que vem de outros profissionais e fala assim: o doutor não falou que eu não tenho nada, mas eu não consigo abrir o olho, eu não consigo viver. E assim, não é uma frescura, que aquilo não só muda a qualidade da visão do paciente, mas a qualidade de vida, né? Quer dizer, é muito frequente a gente pegar pacientes depressivos por conta do olho seco, que exatamente até o diagnóstico, né, a definição de olho seco fala isso, que os sinais e sintomas muitas vezes não são coerentes. Então a gente vê muito paciente que tem muito sintoma, então muito desconforto, e a gente vai examinar na lâmpada de fenda e não acha que a córnea está machucada, não tem tanta alteração assim marcante. E o contrário também acontece, né, Cris? Muitas vezes a gente vê aquele paciente com uma meibomite, uma inflamação da córnea, a córnea toda machucada e o paciente está ali sem muitas queixas. Então, a medicina ainda tem muita coisa para nos explicar, mas definitivamente isso não é frescura. Esses pacientes que têm muito mais sinais do que sintomas, hoje já tem muita evolução no tratamento de dor, até dor neuropática, né? Então, eu Isso, falo para meus pacientes, é como se fosse uma fibromialgia do olho. Então, lógico que tem a exatamente. inflamação que a gente não consegue enxergar, que muitos às vezes passam desapercebidos, mas hoje a gente tem estudo mostrando que depressão, né? Então não é nada frescura e é uma realidade, sim. Isso é um ponto importante também que você citou, a questão de que, pelo próprio diagnóstico, né, pela própria classificação do olho seco, aí a gente sabe que o olho seco é uma inflamação, né? Então não é só assim, ai, tá faltando água, não é bem isso, né? Existe todo um sistema complexo aí que está alterado, o equilíbrio que foi alterado, né, que pode estar causando isso. Inclusive, algo que chama muito a nossa atenção hoje em dia é a questão que a gente começa a observar o olho seco nas mais variadas faixas etárias, né? E aí, a minha outra pergunta para ti. Antigamente, a gente dizia, olho seco é coisa de velho, né? Será que só os idosos que têm realmente o olho seco ou isso é um mito? É algo que a medicina é uma arte de verdades voláteis, né? Então, antigamente, quando a gente formou, era mulher menopausada, mais de 60 anos, que tinha olho seco. Hoje, infelizmente, não é bem assim o cenário que a gente encontra, né? Por diversos fatores, né? Que os jovens são cada vez mais com olho seco e não tem mais essa preferência por mulheres. Eu tenho muito paciente que, quando eu vou fazer o exame de mamografia, não tem mais glândula com 20, com 30 anos.
Então, alguma coisa está acontecendo aí que a gente ainda não entendeu direito, da onde está vindo tanta inflamação. É lógico que a gente sabe que tem algumas mudanças aí nessas últimas décadas no nosso estilo de vida, desde o excesso de tela, não só o fato de você olhar o dia inteiro para a tela, tela no computador, tela no lazer, tela para estudo, mas o fato do LED tem algo interrogado também. Muitas pessoas não veem algum outro comprimento de luz, além de ser LED, 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 não vê sol, por exemplo. A gente sabe que olhar muito tempo para a tela reduz nosso piscário. O piscário é super importante quando a gente está falando de olho seco, porque além de ser um bombeamento ali da glândula que produz o óleo da lágrima, isso faz também toda uma homogeneização. Então, eu tenho paciente que às vezes eu estou conversando no consultório, ele não está fechando o olho. E isso é muito ruim. E são pacientes jovens. Então, você imagina que ele vai ficar aí algumas décadas ainda recebendo toda essa influência. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado e dar esse olhar também para jovens, cada vez mais jovens, né? E aí, uma orientação muito comum da época, assim, que a gente ainda recebe das nossas avós e às vezes até oftalmologistas mais antigos, né? Que o pessoal gosta muito de fazer. Usar soro fisiológico. Ah, eu tô sentindo meu olho seco. Posso colocar soro fisiológico, aquele geladinho lá na geladeira? Gramas assim, que ficou lá. Tem tempo, Essa mito aí gestor, né? tem que tomar cuidado. Por vários Até fatores. cardia no oftalmo, né? Mas é isso que acontece. E ainda com a lente de contato no olho, assim, ó, só para dar uma limpadinha na lente. Então, a gente sabe, por exemplo, essa combinação lente de contato, soro fisiológico, tem muito mais chance de pegar uma infecção muito grave, que a maioria dos casos está relacionado com o uso do soro fisiológico ou água, por exemplo. Mas a gente sabe que o soro fisiológico não, ele faz uma lavagem, tudo bem, caiu alguma coisa no olho, um químico, ótimo, maravilhoso. Joga um soro fisiológico que você acabou de abrir, né? Soro, aquele soro da geladeira, não, abertinho. É um soro que você acabou de abrir, aí tudo bem, você vai fazer uma lavagem, algo pontual. Agora, para você irrigar, para você hidratar a córnea, não, porque o soro é cloreto de sódio, né? Ele não tem lipídio, ele não tem proteína. Por que que o colírio lubrificante é tão caro, né? Não é igual o valor do soro fisiológico, porque tem muito estudo ali atrás para deixar o pH, a homeostase, o tipo de lipídio, tudo estudado para manter a fisiologia da lágrima. Você ficar lavando com soro fisiológico, infelizmente, vai ficar pior, porque você vai lavar ainda mais aquelas outras partes da lágrima que poderiam te ajudar e te dar mais conforto. E aquele colherinho famoso, aquele azulzinho, todo mundo com certeza já viu na farmácia ou mesmo já utilizou alguma vez na vida. Ele serve para quem tem olho seco? Você tá pegando só as pérolas, né, querida? Ó, né? Quando a gente vai É, trabalhar com ricos, vamos. pérolas, são as pérolas. Tá, esse também é outra pérola que a gente tem que tomar cuidado. Então, o colírio azul, aquele que deixa o olho clarinho, quando a gente está falando de olho seco, isso não é interessante. Ele vai deixar seu olho claro sim, mas ele tem um rebote ali. Eu falo que o que tem ali, ele é primo da adrenalina. Então, é maravilhoso para fechar o vaso, ele vai ocluir. Mas depois você vai ter um rebote muito maior e ele não está nada focado nessa questão de inflamação, de conforto, de homeostase de lágrima, muito pelo contrário. Ele também altera a sua composição de lágrima, então também não é legal quando a gente está falando de olho seco. Não só de olho seco, né? Várias coisas, né? Mas, enfim, falando em hábitos, né? Hoje a gente se preocupa muito com o lifestyle das pessoas. Você já citou a questão do uso do computador, né? Que isso é algo que todo mundo já sabe, que a gente pisca menos quando a gente está na frente do computador. Então, é necessário ter o hábito de piscar, fazer pausas frequentes. Mas algo que muita gente ainda não faz, ou quando faz, nem é por causa do olho seco, é o hábito de beber água. E aí, essa questão de ter uma ingesta hídrica e adequada no seu dia a dia pode influenciar também no olho seco, não só nos outros fatores, né, do dia a dia, da vida da pessoa? Você sabe, Cris, que isso é muito interrogado entre os especialistas de olho seco. E é um estudo muito difícil para a gente confirmar que teve influência. Então, aí tem evidências mistas ainda, mas o que a gente sabe é que a desidratação, ela sim, ela vai alterar a qualidade da sua lágrima. Então, a hidratação é bom para tudo, né? Não só para olho seco, mas para todo o teu metabolismo. A gente sabe que tem muita toxina, a gente precisa ter uma hidratação para melhorar essa eliminação, então é super importante. Eu ia falar alguma coisa de. Calma, esqueci. Esqueci, Cris, mas
A hidratação é importante. Questão alimentar, existe algo assim, alguma coisa aqui que a gente faça de errado ou que a gente possa fazer para melhorar a questão da nossa lágrima? Lembrei que eu ia falar. Existe sim. Inclusive, quando a gente falou de hidratação e desidratação, tem um estudo muito legal sobre o álcool. Então, se você, por exemplo, eles fizeram um estudo que ingeriram duas, três garrafas, latas de cerveja ou de taça de vinho, e eles conseguiram avaliar a osmolaridade da lágrima. Então, além deles encontrarem etanol na lágrima, diminuiu muito o que a gente chama de osmolaridade, que é a base do diagnóstico do olho seco, né? Então tem essa questão de água e também de tudo que você consome. Então a gente acha que o olho tá sem, tá ali blindado, na verdade não é bem assim. Se você ingerir álcool, você vai ter alteração na qualidade da sua lágrima, o tanto de antioxidante, flavonoide, a gente sabe que a gente está exposto a muitas toxinas. Então, se a gente não tiver o sistema redox ali te contrabalanceando de tanta toxina que a gente coloca para dentro, essa inflamação vai vir. Muitas vezes a gente acha que o que a gente come não está relacionado, mas tudo. Então, desde o intestino, como é que tá seu intestino, tem relação com o olho. Então, hoje a gente sabe que o uso de ômega 3 ajuda muito na qualidade, da estabilidade da lágrima. Uma das partes mais importantes da lágrima não é, na verdade, a água, é a estabilidade dessa gordurinha que faz uma camada sobre a água. Então, o ômega 3 é algo que falta muito na nossa alimentação, então tem que suplementar, e os estudos já vêm mostrando isso pra gente. Lógico que vitamina C, vitamina D, a gente tem mais receptor de vitamina D no nosso olho do que qualquer outro sistema. Então, a gente não pode negligenciar essa parte do tratamento também. Então, não é só colíriozinho, não. É o que você come, o que você expõe, a hidratação e outros fatores aí que a gente vai conversando. Por isso que a gente prega tanto que quem tem olho seco tem sim que ir no médico oftalmologista, que foi-se o tempo que era só usar colírio lubrificante e vida resolvida, né? Não dá. A gente tem hoje outro perfil de diagnóstico para poder entender o seu perfil de olho seco e assim fazer o tratamento, né? E aí, uma das coisas que mais influencia, em especial nas mulheres, é a questão da maquiagem. O que tu daria de dica aí, de orientação, para evitar da maquiagem estar alterando a lágrima e assim produzindo um olho seco? Legal. Só falando um pouquinho das glândulas de Meibomius. Acho que quando a gente fala de maquiagem, a gente precisa entender um pouco aonde está a glândula de Meibomius. Então, a glândula de Meibomius é na nossa borda palpebral e ela que é responsável por produzir aquela camada de óleo sobre a lágrima. E um problema muito que a gente encontra no consultório é passar na linha d'água lápis, corretivo. Então, não é infrequente o tanto de pacientes que eu avalio que tá cheio de corretivo. Eu pergunto: você usou maquiagem hoje? Não, usei faz 3 dias no casamento. Então, é importante desde não passar, mas também retirar. Então, evitar produtos que são à prova d'água. Esses corretivos eles são feitos para grudar, né? Uma cera. E aquilo ali abafa as glândulas meibômios e penetra. A gente tem estudo mostrando as glândulas pretas de tanto pigmento que algumas pacientes passaram ali. Então, evitar de passar ali na borda palpebral, na linha d'água, e fazer essa higiene de rímel, de sombra, de corretivo, de protetor solar, né? Não só as mulheres, mas os homens também, cuidado com essa área. E quando a gente fala de higiene também, falando em olho seco, tem que ser um produto específico para a higiene dos olhos. Então, nada de shampoozinho da Johnson, isso já vem alguns estudos mostrando pra gente. E pegar e ler a composição do que você está usando ali bem na borda palpebral. Essa questão do shampoozinho neutro, né, é algo que, mesmo dentre os oftalmologistas, a gente bate muito quem trabalha atualmente com córnea, com olho seco, né? Porque vem, né, como até como a gente aprender. Exato. Mas, claro, né, os estudos estão aí demonstrando que quem tem alteração crônica não é uma boa opção, né? Se for uma coisa muito pontual, ok, mas de maneira crônica, nem pensar. E aí, uma coisa que os pacientes sempre chegam para mim e dizem assim: ah, doutora, mas a minha maquiagem é hipoalergênica e mesmo assim tá me deixando desse jeito. E faz diferença ser hipoalergênico ou não? Né? A gente já sabe que a prova d'água não é legal. E a questão de ser hipoalergênico? Cris, ajuda, mas falar que vai resolver não vai, né? Hipoalergênico, eles pegam alguns componentes que são testados para avaliar quem tem mais alergia ou não, mas alergia é uma coisa muito pessoal. Então, eu posso ter uma alergia de um componente e você tem alergia a outro. Então, lógico que você procurar um clean label, né? Que hoje a gente sabe, sem metilparabeno, sem alguns citalatos, isso com certeza vai te ajudar, não só na alergia,
mas na saúde ocular, e a gente sabe que até na questão de aparecimento de outras doenças, como câncer, a gente já tem ligação disso com câncer. Mas hipoalergênico é interessante, mas a gente, mesmo assim, tem hipoalergênicos e outros hipoalergênicos. Quando eu tenho um paciente muito alérgico, por exemplo, eu faço até teste de contato para saber especificamente qual aquele ativo que ele tem alergia. E aí a gente começa a ler rótulo para orientar ele um pouco melhor também. E a questão do vento? De que maneira que isso influencia, né? É, o que é menos ruim, digamos assim? Ar-condicionado, ventilador, deixar janela aberta, pegar vento? De que maneira que tu tentas conduzir isso com o teu paciente? Porque eles vão acabar vindo de maneiras distintas, podendo provocar olho seco, né? Eu falo para meus pacientes que que quem tem olho seco anda na corda bamba. Então, às vezes você tá super bem, aí vem um ventinho, piora. Você comeu pior, piora. O tempo mais frio, piora. Então, é interessante a gente tentar controlar algum desses fatores. Tem paciente que tem muito olho seco que o vento não, ele não suporta vento. Então, tem que usar, às vezes, até óculos de proteção, ou um óculos com um pouco maior, para conseguir evitar ali, fazer um aparato mesmo dessa circulação. Porque sim, evapora, é uma água, então se você não está tendo estabilidade, ainda coloca mais um vento, isso tem uma maior instabilidade. Do mesmo jeito que temperaturas frias, a umidade do ar é muito importante. Então aqui em São Paulo a gente tem um problema muito grave com a umidade do ar, a gente geralmente coloca o ar-condicionado também. Então, desde ter alguns pacientes peço para ter um umidificador do lado do computador. Tem hoje uns pequenininhos, portáteis, e você pode ligar de vez em quando ali para você melhorar pelo menos aquele ambiente que você tá. É lógico que a modificação a gente fala desde hidratação, de piscar, colírio, mas o ambiente também é muito interessante a gente tentar controlar. Algo que a gente tem conversado, eu e você aqui durante a live, é a questão da estabilidade da lágrima, né? Porque justamente hoje a gente entende que, dependendo da camada da lágrima que tiver alterada, a gente precisa nortear o tratamento de uma certa maneira. Mas para o público, de uma maneira geral, eles sempre querem o seguinte: doutora, eu quero um colírio lubrificante. Pode ser qualquer colírio lubrificante? Ele pode pegar o colírio da mãe, o colírio do marido. Como é que o que tu farias de orientação para o nosso público com relação aos colírios lubrificantes? E dois fatores muito importantes disso, né, Cris? Tanto é que eu já vi falando pegar paciente colírio de cachorro, então toma cuidado nessa parte. Porque, ó, por mais que a gente tenha cuidado, você não tá vendo ali. Então você pode ter uma contaminação. Então, na hora que você vai pingar ali no cachorro, ele encosta, ou da sua mãe encosta, ele pegou a microbiota daquele indivíduo. E aí você vai lá e utiliza. Então tem que tomar um pouquinho cuidado porque muitas vezes conjuntivite a gente não vê ali de um dia para o outro. Então, a gente está transmitindo conjuntivite e mesmo com o olho claro, e depois vai aparecer em alguns dias. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado. Isso não é orientado do mesmo jeito que a gente não orienta a trocar a escova de dente, porque cada um tem a sua microbiota. E outra coisa, a medicina está evoluindo, né? Então, do mesmo jeito que a gente está falando aqui desde o começo, que a gente está evoluindo, entender o olho seco, por que está piorando, mas também a gente está entendendo como melhorar ainda mais essa qualidade da lágrima. Então, a gente tem vários tipos de colírio no mercado, com conservante, sem conservante, com vários tipos de químicas diferentes, e isso o seu oftalmologista vai conseguir te orientar muito melhor. Porque ele vai fazer seu diagnóstico, vai entender que tipo de olho seco você tem. E muitas vezes a gente tem até que combinar, né, Cris? Usa esse aqui junto com esse. Graças ao avanço da medicina e da tecnologia, a gente tem algumas opções. Então, sempre é melhor o que o oftalmologista te orientar e você manter seu. E é um erro utilizar o colírio lubrificante só quando sente o olho seco? Isso é uma regra? Acho que é um erro inadequado essa palavra, É, mas é uma regra. no mínimo seria usar pelo menos quando o olho está ruim, porque às vezes a gente pega muito paciente que fala, eu não uso colírio, meu olho está super seco, mas e o colírio, você não está usando? Não. Então, quando está ruim, é interessante usar, mas eu falo que é tipo apagar incêndio. Se a gente já entendeu que o olho seco é uma inflamação e você vai usar só quando o olho está muito ruim, você vai melhorar um pouquinho, mas imagine se você usar antes, você não vai chegar naquele nível de inflamação e você vai conseguir controlar muito melhor. Então, a ideia é ter programado mesmo a quantidade de vezes que você usa, colocar na rotina, deixar um perto ali do computador,
olhou para ele, você utiliza, para que você não chegue só ali no fim e aí você usa o colírio e fala, ah, o colírio não ajuda nada. Tá, mas você já deixou no nível de inflamação muito grande. Então, a ideia é que você o utilize mais vezes para deixar até para diluir, né? Hoje a gente sabe que dilui essas toxinas inflamatórias. Então, o ideal é que você deixe de rotina mesmo no teu dia a dia. E não usar óculos. Pode causar olho seco? Esqueci o óculos em casa, por isso que meu olho está pior. Fui no oftalmologista esse ano. Fiquei com o olho seco por causa disso. É, vamos lá. Uma coisa é visão e uma coisa é conforto, mas uma coisa está ligada à outra. Então, o óculos melhora a qualidade visual, é um refrativo, e inflamação, olho seco, é aquilo que eu te falei, da corda bamba. Então, imagina que você tem um óculos, você não trouxe no dia, e você vai passar o dia inteiro trabalhando. O seu esforço acomodativo, o esforço de você olhar para aquilo ali para tentar entender é muito maior. Tem um estudo muito legal que ele comparou isso com utilizar astigmatismo e não utilizar o astigmatismo. E quem não utilizava o astigmatismo rendia muito menos no trabalho e ficava com muito mais dor de cabeça, cansaço ocular no final do dia. Então, uma coisa também relaciona a outra. Imagina que você tem um olho seco, e aí você esqueceu o óculos, ou o óculos não está corrigido, faz anos que você não vai lá trocar, você está fazendo muito mais força, você está prestando muito mais atenção, você está piscando menos, e você está piorando aquela homeostase que já estava ruim da lágrima. Então, não é ligado diretamente, né? Não é a visão que vai te dar olho seco, mas uma coisa puxa a outra, sim. E também tem uma questão do aparato, né? Tem muitos pacientes que sentem que essa questão de ventilação, ar, é protegido um pouco melhor quando você está com óculos. Então, tem uma ligação ali, Então, de procurando bem. maneira indireta, gente, não é o falta da lágrima em si que causou seu grau, hein? Não, Claro, não. você fica a Ao visão. contrário, é. Aí sim pode acabar influenciando, né? E lente de contato? Alguma orientação especial para quem usa lente de contato por conta do olho seco? A lente de contato também ela tem duas faces, né? Então, tem paciente, por exemplo, que tem olho seco que precisa utilizar a lente de contato, tanto para proteger a córnea, para lente escleral, por exemplo. Quem tem olho seco severo, a lente escleral é maravilhosa. Mas também tem aquele paciente que está na corda bamba e você vai lá e coloca mais um plástico ali e ele quebra, termina de quebrar toda aquela homeostase. Então é importante ter esse acompanhamento com o oftalmologista, porque ela é sim um fator de risco para olho seco. Então, saber qual marca escolher, qual tipo, qual a composição da lente é muito importante. Hoje em dia a gente tem uma preferência para quem tem olho seco usar uma lente de contato diária, que isso vai melhorar também o conforto dele. Então, gente, vocês veem que a gente roda, roda, roda e sempre cai na mesma situação. Muito importante a avaliação periódica aí com o seu médico oftalmologista, né? Para ele conseguir determinar dentro da sua vida, dentro da sua profissão, dentro do seu dia a dia, qual é o melhor perfil de tratamento para você, o que que você tem que mudar, o que que você tem que acrescentar, tirar. Então, não deixe de fazer suas avaliações periódicas aí com o seu médico oftalmologista. Camila, muito obrigada. Tenho certeza que você auxiliou aí muita gente. Não deixe de mandar nossa live aí para todo mundo que você conhece, que fica queixando de lacrimejamento, que fica queixando de olho seco. E eu vou pedir para ti, Camila, dar um recadinho final aí para a gente finalizar aqui. Adorei o convite, muito obrigada, Cris. Acho que é muito importante essa conscientização, tanto para os oftalmologistas, que ainda não têm esse olhar específico para olho seco, quanto para os pacientes que estão realmente sofrendo. Eu pego pacientes muito depressivos por conta do olho seco, eles entenderem que não é frescura, que a gente está aqui para ajudar e cada um é único. Enfim, essa doença ainda é ainda mais única, porque eu acho que não é só olho, é tudo que está muito influenciando, e cada um tem uma faixa, uma linha ali, né? Então, às vezes você tá bem, tá tudo bem, mas às vezes você já tá nessa fase que você precisa de um tratamento um pouco mais específico. E acho que é importante sentar com o seu oftalmologista, conversar com ele, você mostrar o que piora, o que melhora, o que você já usou. Isso é muito importante, que tenho certeza que você vai achar alguém para te ajudar. Foi um prazer estar contando com a participação de todos vocês hoje. Terça-feira que vem temos mais Live Só Black, destinada ao público aí para estar orientando vocês com tudo que é de melhor na oftalmologia. Obrigada. Adorei. Obrigada, gente. Boa noite.